Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do livro dos Médiuns a partir do capítulo 5, Manifestações Físicas, item 90. E nós estamos falando sobre espíritos zombeteiros, aqueles que vêm e que têm o desejo de nos chamar a atenção, de nos perturbar às vezes, mas que eles estão ao nosso redor nem sempre com uma má intenção. Às vezes eles têm uma necessidade, por isso querem nos chamar a atenção para que nós possamos ajudá-los em alguma coisa. Então, nesse item 90, ele vai descrever exatamente isso. Vamos lá? Os espíritos superiores, tanto como entre nós os homens graves e sérios, não se divertem fazendo algazarra. Frequentemente, nós os fazemos vir para perguntar-lhes o motivo que os leva a perturbar assim o repouso. Então, espíritos superiores, eles têm outras atividades, outros não vão. Eles não vão se submeter a desejos, a brincadeiras. São pessoas sérias, querem o trabalho, né? A maioria não tem outro objetivo senão se divertir. São espíritos antes levianos do que maus, que se riem do temor que ocasionam e da procura inútil que se faz para descobrir a causa do tumulto. Frequentemente se obstinam junto de um indivíduo que se comprazem em vexar e que perseguem de casa em casa. Outras vezes se ligam a um lugar sem outro motivo senão seu capricho. Então, eu sou um incrédulo em relação aos espíritos. Aí um espírito zombeteiro fica me acompanhando. Ele vai de casa em casa, provocando alguns fenômenos, né, para que eu perceba a realidade, né? Então eles brincam comigo, eles não querem o meu mal. Às vezes até querem me ajudar a descobrir que o que eu nego é uma verdade, que os espíritos existem. Então fazem isso não com o intuito de fazer o mal, ou por raiva, ou vingança. Apenas brincam, né? É como um apelido. Você coloca o apelido na pessoa, a pessoa se irrita, quanto mais irritada ela fica, mais o apelido pega. Quanto mais indiferente ela fica, menos o apelido pega. É mais ou menos nesse sentido. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e pôr-se em contato, seja para uma advertência útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedir alguma coisa para eles mesmos. Frequentemente, nós os vimos pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento em seu nome de um voto que não puderam cumprir, outras, enfim, querer, no interesse do próprio repouso, reparar uma má ação cometida por eles durante a vida. Então, eles vêm, nos chamam a atenção porque tem uma necessidade, tá? E aí vão nos intuir para que nós possamos realizar aquilo que eles desejam. Então, ó, ore por mim, porque eu estou em sofrimento. Ah, eu deixei de pedir perdão para fulano de tal, peça em meu nome o perdão. Por quê? Para aliviar a própria consciência. Então, eles não querem fazer o mal, eles querem ajuda, não é? Em geral, é um erro se amedrontar. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Concebe-se, de resto, o desejo que se tem de livrar-se deles, e se faz geralmente para isso tudo ao contrário do que seria preciso. Se são espíritos que se divertem, quanto mais se leva a coisa a sério, mais eles persistem, como crianças traquinas, que importunam tanto mais quanto vêm se impacientar, e fazem medo aos poltrões. Se tomasse a sábia atitude de rir-se de suas malvadezas, acabariam por cansar e por se tranquilizarem. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, tão bem que, ao cabo de alguns dias, não retornaram mais. Mas, como dissemos, há caso cujo motivo é menos frívolo. Por isso, é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito.
O melhor meio de se esclarecer a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. Por suas respostas, ver-se-á logo o que se deseja e se agirá de acordo. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com ele sem cerimônias. Se é malevolente, é preciso orar a Deus para que se torne melhor. Qualquer que seja a causa, a prece sempre não pode ter senão um bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir e não as levam em nenhuma conta. Se se pode entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar de qualificações burlescas ou atemorizantes que se dão, algumas vezes, para se divertirem com a credulidade. Voltaremos com mais detalhes sobre este assunto e sobre as causas que tornam, frequentemente, o exorcismo ineficaz, nos capítulos dos lugares assombrados e da obsessão. Então, aqui ele explica que os espíritos, como pessoas, têm necessidades. Então, quem assistiu o filme Ghost vai lembrar da Whoopi Goldberg, né, que era a médium, ela ouvia os espíritos. E o personagem principal queria que ela fosse avisar a esposa do perigo que ela estava correndo, mas ela se recusava. Então, o que ele fez? Ele ficou cantando a música dos elefantinhos para dia e noite sem parar, para que ela se sensibilizasse. Então, o processo do filme é muito semelhante com a realidade, né? O espírito tem uma necessidade, ele percebe que pode ser ouvido, pode ser percebido por um médium, e aí se utiliza desse atributo para poder realizar o seu desejo. Às vezes ele só quer brincar mesmo, são pessoas que gostam de brincadeira, né? E se riem do medo que eles causam, né? E assim, são muitos os tipos de pessoas existentes no mundo. Consequentemente, são muitos os tipos de espíritos existentes no plano espiritual, porque nada mais são do que as pessoas desencarnadas. Então, é assim, o processo evolutivo ele vai acontecendo. Vamos continuar? 91. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. A ressonância que deles resulta, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa dar-lhes outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou vos são lançados na cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são quando não são. Nota-se um efeito qualquer, e esse efeito necessariamente tem uma causa. Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e de toda a causa material, se além do mais nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o sinal o mais característico, se está forçando a atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos dos quais não nos rendemos conta. Se um efeito insólito se produz, ruídos, movimento mesmo, aparição, o primeiro pensamento se deve ter é de que é devido a uma causa toda natural, porque é a mais provável. É necessário, então,
procurar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão conscientemente. É um meio de não se iludir. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de ninguém recebesse uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Deve-se manter-se em guarda não somente contra as narrações que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra as próprias imperfeições, e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar a louça, suscitar, enfim, 1001 aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-las à imperícia. Apesar da existência, como já foi dito nas questões anteriores, é preciso que haja um médium de efeito físico. Então, nem tudo que acontece ao nosso redor está relacionado ao plano espiritual. É o que ele falou. A louça caiu do secador de louças. Foi um espírito que derrubou? Não, ele estava mal empilhado e caiu. Então, a porta bateu, pode ter sido o vento. Então, nem tudo vem do plano espiritual, mas muitas coisas vêm. E é assim, que seja um processo natural, porque o mundo espiritual faz parte do mundo natural. Todos estamos interligados, né? E o conhecimento afasta o medo. Então, o fantasma vai me perseguir. Ele fala de agressões, né? O espírito agrediu o outro, sentiu uma paulada nas costas. É algo que hoje em dia é muito raro de acontecer, porque temos pouca incidência de fenômenos de efeito físico no nosso meio. Principalmente porque, diante da codificação, do estudo, de anos e anos de participação em reuniões mediúnicas, não é preciso que ninguém nos convença da existência dos espíritos. Nós sabemos que eles existem. Então, essa necessidade de chamar a atenção diminuiu. Mas, enfim, muitas são as causas da presença de espíritos ao nosso redor. Mas a principal delas é para que nós despertemos para essa realidade. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir do item 92, do mesmo assunto, né? Manifestações físicas espontâneas. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelo estudo que nos orienta, ampliando o nosso conhecimento e a nossa percepção sobre esse universo infinito criado por Deus para nossa evolução. Que aos poucos, diante do conhecimento, tenhamos a serenidade e a confiança de que estás conosco e que nenhum mal há de vir, a não ser aqueles que venham nos despertar para algo que necessitamos mudar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.